Agora vamos falar do Coritiba. Coritiba que está com um ano aí prometendo bastante também. Robert de Souza. Olá, Osmar, tudo bem com você? Antes de tudo, um feliz ano novo, tudo de bom para você, para sua família e, claro, para todo mundo que acompanha o Tempo Extra aqui na rede CNT. A pré-temporada vai seguindo, né? Tivemos aí essa diferença por conta do calendário da Copa do Mundo. A pré-temporada começou um pouco antes e aí os jogadores tiveram um pouco mais de tempo para se preparar. Então, vamos começar aí pela Copinha, porque amanhã o Coritiba entra em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do São José. Vamos só recapitular, o Coritiba está no grupo 16 e tem a sede em Guarulhos, tem como adversários o São José do Rio Grande do Sul, o Flamengo de Guarulhos e o próprio Guarulhos. Então, Coritiba amanhã, 3h15 da tarde, tem a sua estreia na Copinha com alguns jogadores dessa equipe sub-20 que sim, podem fazer parte do elenco que vai disputar o campeonato estadual. A dificuldade é por conta da limitação de inscritos. É claro, a diretoria já prometeu que vai dar mais oportunidades, o campeonato estadual servirá como um laboratório, mas tem a questão da limitação de inscritos, né? Segue o regulamento do ano passado com limitação. Então são 35 jogadores e apenas 5 trocas. Então a utilização destes jogadores que estão na Copinha, alguns deles, é claro, que se destacarem, vai depender muito de até onde o Coritiba vai nesta Copa São Paulo, porque tem alguns jogadores que tiveram poucas minutagens no ano passado, as contratações, tem jogadores voltando de lesão, como é o caso do Andrei, que teve uma lesão no maio do ano passado, muito grave no joelho, vai usar o Campeonato Paranaense para recuperar a forma física e o ritmo de jogo. Então tem toda essa situação aí que o Coritiba vai analisando em questão de qual time vai se colocar no estadual e, é claro, contando com esses jogadores do Campeonato Paranaense Sub-20, não, da Copa São Paulo Sub-20, jogadores que foram campeões paranaenses Sub-20 do ano passado. Então, alguns desses destaques da equipe podem sim pintar na equipe principal ao longo do Campeonato Paranaense. Então, só reforçando ao torcedor do Coritiba, amanhã, 3h15 da tarde, o Verdão estreia na Copinha diante do São José, o Zequinha, lá do Rio Grande do Sul. Eu volto com você, Osmar. Valeu, muito obrigado, Robert de Souza. O Coritiba, ele na verdade, teve muitos altos e baixos no ano passado, né? Ele deu susto na torcida. Coritiba está projetando um ano melhor, né? Por todas essas mudanças aí, está projetando um ano bem melhor em 2023, né? Vamos ver como será, né? O nível de investimento, acho que passa muito por conta disso. Porque o Coritiba, na versão 2022, foi um time remanescente de um acesso, né? Onde boa parte foi mantida. E essa parte mantida acabou não correspondendo da forma como se imaginava. Sim. Foi bem no Paranaense, conquistou o título, mas quando chegou o Brasileiro com as 38 rodadas, campeonato desgastante e até mesmo na Copa do Brasil, esse time não deu a resposta que se imaginava. As mudanças foram acontecendo. Não adianta só ter as novidades, né? Tem que ter investimento. Sim. O título do Campeonato Paranaense do ano passado foi o grande momento do Coritiba, né? Depois foi sofrimento. A troca do treinador, a gente já conversou bastante sobre isso em programas anteriores, né, do final do ano, mas ela demonstra pelo menos a tentativa de um passo maior. Sim. Tipo assim, o Guto não era o cara que a gente tem no projeto completo de clube, essa coisa toda. Sim. Então, vamos respeitar. Agora, para isso tudo tem que ter investimento e tem que ter sequência. Porque, por exemplo, a gente brinca até, você mesmo falar isso, Osmar, às vezes, o time é da Série B, ganhamos junto, vamos junto, tudo bem. Não é esse sentimento que eu tenho com o Guto. Assim, eu acho que tem todo o direito de tentar algo melhor. Todo o direito de sonhar com algo melhor. Agora, precisa ver também como é que vai ser a resposta disso, porque tem gente que talvez não tenha tanta grife, mas tem serviços prestados comprovadamente. Agora, Gil, você não acha também, junto com o Irapitã, que o Coritiba ele tem que ter um pouco mais de paciência? Ele tem que pensar, o Coritiba tem que ter um projeto a longo prazo, realmente. Sabe, pensar longe. Mas isso passa muito, Osmar, pela questão de parcerias, de SAF, né? E de quem comanda o departamento de futebol. De quem comanda o departamento de futebol. E investir bastante. O Coritiba, quando ele investiu na base, principalmente, ele se deu bem, né? Sim, mas tem que ter paciência.
E faz um tempo que o Curitiba não tem grandes revelações de base. Mas é duro você pedir paciência para a torcida do Coxa. Sim. Não, mas eu não estou dizendo para a torcida. Eu estou dizendo assim, por exemplo, uma coisa que eu gostei no ano passado, que a diretoria manteve o Morínigo durante um bom tempo. Até quanto achou melhor. Isso. Não é verdade? Pois é, mas o Coritiba ele tem uma coisa, Irapitã, que, cara, tomara que neste ano seja diferente, mas Coritiba tem muito esse negócio de repatriar jogador. Porque lá aquele fulano jogou. Mas eu vou além disso, sabe, Osmar? Um pouco mais. Por exemplo, o Curitiba desenhou um projeto para 2022, e eu sempre falo isso porque foram dirigentes que falaram sobre isso, que era um elenco de 33 jogadores, com 11 titulares, 11 suplentes e 11 da base, e que isso formaria, né, a estrutura do Curitiba. O que isso sinalizava? Que você tenta com um titular. De repente, nesse momento, o cara sofre uma lesão, é suspenso, tem o reserva imediato e tem, para uma emergência, um garoto da base. Isso não deu certo. Curitiba conviveu com 5 laterais esquerdos, conviveu com quantos jogadores de meio campo e nenhum dando resposta. E aí conseguiu acalmar um pouquinho o ambiente quando vieram as contratações na última janela, que foram jogadores que se transformaram em titulares e seguraram o Curitiba na primeira divisão nacional. Mas o desempenho geral do Curitiba, né, no cômputo geral da temporada, foi muito turbulento. Com lesões, é verdade, isso acontece, Sim. Mas contratações que às vezes a gente não entendia, tinha não sei quantos estrangeiros, só 5 poderiam jogar, né? Então, vários aspectos pesaram contra o departamento de futebol do Curitiba. E eu acho que o caminho para se arrumar é exatamente por aí. Bom, Curitiba tem Campeonato Paranaense, tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O que dá para esperar do Curitiba aí já começar pela primeira competição, que é já no dia 14 e 15. 14, sábado né? E domingo. Sim, aí o Curitiba joga contra o Aruco de Portões Fechados porque perdeu o mando de campo. Isso. Aliás, perdeu, não pode jogar, com a torcida. Não é o mando de campo, perdeu o direito de ter a torcida. No Curitiba vai por título, né? O Curitiba vai por título. E a gente falava agora há pouco do Atlético, eu acho que para o torcedor do Curitiba, que não chega a sonhar com o título nacional, pelo menos por enquanto, né? Quer dizer, sonhar todo mundo sonha, mas na hora sabe que na realidade ele vai ainda pensando mais seriamente nesse título paranaense. E é um recomeço. E talvez esse seja o grande problema do Curitiba, que está tendo recomeço a cada 6 meses. Não pode, né? Tomara. Não poderia, né? Com todas essas mudanças que o Curitiba teve... tomara que agora seja um recomeço para um ano, pelo menos, 2 anos. Exatamente. Não é um processo simples. Não é um processo simples, porque o Curitiba está tentando reconstruir uma estrutura, né? Então, eu sempre uso muito o exemplo do Fortaleza, porque o Fortaleza conseguiu galgar os degraus, chegar a uma condição de Série A e se estabelecer nessa condição, sem passar sufoco, sem grandes riscos. E agora chegando a competições internacionais. O Curitiba tem que seguir o mesmo caminho, mas para atingir esse mesmo caminho precisa ter tranquilidade no alicerce, na estrutura inicial. E é por isso que a gente fala, tem que ter principalmente muita clarividência, muita paciência na montagem do elenco. E não adianta ficar montando e remontando, porque aí demora muito mais o processo e ele fica sujeito a falhas. Muito mais sujeito a falhas, porque as falhas elas são normais, elas vão acontecer, Osmar. Mas você tem que minimizar esses erros e o Curitiba precisa exatamente disso, de montar uma estrutura. Agora, como vai montar essa estrutura, a gente ainda não sabe.